Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz de Deus esteja com você. Uma saudação terna do seu coração neste dia em que o Senhor nos chama a viver com intensidade o amor dele. Vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos 12, de 28 a 34. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de toda a mente, com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a entrar nesta escola de Jesus e perguntar a Ele quais são as verdades que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Constantemente, a vida nos impõe tantas coisas que às vezes nós não sabemos como lidar. E Jesus, nosso Mestre, Ele vai nos ensinando como que nós devemos agir. A pergunta que é dirigida hoje a Jesus é a pergunta acerca das coisas essenciais. Muitas vezes nós podemos nos perder frente à vida porque ficamos buscando muitas coisas e esquecemos às vezes daquilo que é essencial à nossa vida. E aí somos chamados então a pensar o que é essencial. E Jesus coloca em relação à lei que o essencial é viver o amor. Anteontem, Jesus chamava atenção para a necessidade de vivermos a lei, que ele não veio para abolir a lei, mas para colocá-la em pleno cumprimento. E aí nós somos chamados a refletir sobre isso, justamente lembrando que o pleno cumprimento da lei se dá no momento em que se vive de verdade o amor. Jesus colocou plenamente a lei de Deus em prática, porque a sua vida foi sempre amor. Nós colocaremos a lei de Deus em prática, a lei que Jesus assumiu como compromisso seu, na medida em que vivermos também esta experiência do amor. Um amor que, como Jesus nos lembra no Evangelho de hoje, ele tem duas vertentes muito interessantes e importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como o próprio Deus nos ama, nós devemos amar uns aos outros. É interessante a gente pensar neste amor, nesta dupla vertente, e lembrar que um amor verdadeiro precisa ser assim, porque um amor a Deus sem amor ao próximo torna-se idolatria, porque não se está amando ao Deus que Jesus Cristo ele veio apresentar para nós, se a gente tem um amor muito grande por Deus que está lá nas alturas e esquece da presença de Deus no mundo, que é o irmão. Então, quando nós amamos a Deus, a gente diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, a gente comete idolatria porque a gente não ama ao Deus que Jesus Cristo veio trazer, mostrar para nós, o Deus que é Jesus Cristo. Depois, se a gente ama ao próximo, mas sem Deus, aí a gente tem um risco, corre um risco muito grande de cometer um ato que não tem muita continuidade, porque se a gente ama o outro sem esse dado do amor a Deus, a gente corre o risco de, na primeira decepção, a gente deixar esse amor de lado. Então, o amor a Deus nos ensina como é que nós devemos amar o irmão, porque quando a gente ama o irmão a partir do amor que nós temos a Deus, a gente vai, meu irmão, minha irmã, compreender o outro como irmão da gente, como companheiro com quem nós devemos trilhar esta vida e não como alguém com quem nós devemos guerrear
para a gente ser melhor do que ele, para a gente superar a pessoa, mas nós vamos compreendê-lo, assumi-lo, vamos viver com ele a experiência da irmandade, da fraternidade, porque amados por Deus como filhos, amaremos uns aos outros como irmãos e irmãs. Esse é o convite que o Senhor Jesus nos faz. E aí nós precisamos nos perguntar, nossa relação com Deus tem sido realmente uma relação de amor, onde nós buscamos depositar o nosso coração no coração de Deus? Ou muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação apenas de quem deseja receber coisas dele, deseja dele respostas e não se compromete em viver com ele uma experiência de amor verdadeiro? Então nós precisamos constantemente nos perguntar, será que Deus tem encontrado lugar na nossa vida? Será que nós temos dado um tempo precioso para Deus na nossa existência? Ou a gente busca Ele somente na hora que a gente está precisando, na hora que bate a dificuldade na vida da gente? Depois, com relação aos outros, amamos de verdade as outras pessoas? Ou nossa relação também é uma relação interesseira, que o outro só é importante para mim quando ele me traz algum benefício? Então nós constantemente precisamos nos perguntar sobre esta nossa relação com Deus e esta nossa relação com os nossos irmãos e irmãs. E, para finalizar, eu lembro, o grande sinal deste amor é a cruz. Na cruz nós encontramos um convite a viver este mandamento do amor em profundidade, porque a cruz é feita de duas madeiras. Sem as duas madeiras, com uma madeira só, não se faz uma cruz. A cruz precisa das duas madeiras. Assim, o nosso ser cristão, o nosso ser felicidade no amor, ele vai se realizar na medida em que a gente viver o amor nesta dupla vertente, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E também este amor, esta cruz nos lembra que este amor tem esta ligação da gente com Deus na madeira que sobe e da gente com o irmão na madeira que se abre como um grande abraço para acolher e salvar. Que nós possamos viver esta cruz que o Senhor nos confiou, que é a experiência de amar verdadeiramente, aprendendo dele como caminhar e caminhando com os irmãos e irmãs na nossa vida. Que a graça de Deus nos envolva e encha e preencha as nossas vidas. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo a você um dia abençoado, muita luz, muita graça na sua vida. Aproveite para mandar também esta mensagem para outras pessoas, compartilhando este vídeo, curta, comente e faça a experiência de amar verdadeiramente através também da transmissão de mensagens boas para aqueles que a gente convive. Um abraço forte, fica com Deus.